Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de falar sobre espiritualidade pandêmica. Me parece um nome meio estranho, mas eu me lembrei de Abacuque, capítulo 3, que acredito que seja talvez Abacuque o nosso grande contemporâneo. Ele diz assim na sua oração, no capítulo 3, a partir do verso 17, dessa maneira: mesmo que não floresça a figueira, não haja uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os dos servos, Ele me habilita a andar em lugares altos. Acho interessante que Abacuque é, como eu disse, um desses nossos contemporâneos. Abacuque é caracterizado por ser aquele profeta que questionou a Deus. Foi o único do Antigo Testamento que teve a coragem de se levantar e perguntar para Deus algumas coisas que nós mesmos temos vergonha, até medo, receio de falar. Mas a verdade é que, a despeito do que Abacuque enxergava, ele se levanta diante de Deus e faz algumas perguntas muito importantes. Talvez o contexto de Abacuque nos remeta para um momento histórico em 597 a.C., mais ou menos, ali no cerco de Jerusalém, quando o exército babilônico estava cercando completamente a cidade. Você sabe que quando há um cerco de um exército, uma cidade, eles cortam todas as provisões e a cidade passa a sofrer por falta de comida, por falta de um monte de coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. E Abacuque, ao olhar à sua volta, ao seu redor, percebeu que as coisas estavam saindo do controle e as pessoas estavam passando fome, as pessoas estavam morrendo, o exército de Israel, de Judá, estava se enfraquecendo, até que os babilônicos então entraram e tomaram Jerusalém e levaram cativos para a Babilônia. Acho a história bastante interessante e esse é o contexto da oração de Abacuque que eu acabei de ler. Mas eu me lembrei também de uma história bem interessante de um homem que visitava uma cidade há muito tempo atrás, uma cidade que ele enxergou os pobres nas sarjetas, as pessoas morrendo, doentes, as pessoas com pestes e tantas situações de problemas sociais, uma sujeira terrível. E naquele dia, naquela noite, ele chegou em casa onde ele estava hospedado e fez uma oração dizendo: Senhor, se o Senhor ama tanto as pessoas, por que o Senhor deixa as pessoas sofrerem? O Senhor não faz nada por elas. Então ele diz que quando ele terminou aquela oração, ele ouviu uma voz que dizia para ele o seguinte: eu fiz você. Olha só, Deus fez você. Deus fez você e eu. Deus fez você como os pés de quem precisa se apoiar, daqueles que perderam o chão da existência e agora não tem mais como se sentir seguros. Deus fez você, sim. Ele fez você como joelhos para aqueles que precisam de oração, aqueles que precisam de intercessão, porque não tem forças para orar diante de desafios tão grandes, tão intensos da vida. Sim, Deus fez você ombro para aqueles que precisam chorar, porque não conseguem um lugar, um espaço ou alguém que lhes ouça e também não consegue um lugar onde reclinar e chorar. Deus te fez ombro para consolar. Sim, Deus te fez, Ele te fez ouvido para ouvir o coração daqueles que precisam rasgar a alma e dizer o tamanho da dor que lhes incomoda e que lhes aperta. Sim, Deus lhe fez, e Ele lhe fez olhos para enxergar o sobrenatural, porque há muita gente andando por aí que não consegue enxergar o sobrenatural,
A semelhança do servo, não é, de Eliseu, que não conseguia enxergar o exército de Deus que estava à sua volta, e o profeta teve que clamar, interceder. Sim, Deus te fez olhos para enxergar o sobrenatural e ver a grandeza do poder de Deus. Deus te fez assim. De fato, Ele te fez assim porque Ele é a cabeça. E Ele é a cabeça para te orientar, para te guiar, para dizer para onde você deve ir, e Ele o faz através da sua palavra, que é transformadora. Deus te fez porque Ele é o cabeça que te guia. E Ele é a cabeça que faz com que a sua fé ganhe razão, ganhe uma compreensão de todo o tamanho, a grandeza, a largura, a profundidade, a altura, o comprimento do amor de Deus, do amor que Ele tem por você. Quero concluir essa minha reflexão dizendo para você o seguinte: assim como Abacuque, retome a esperança. Não há rastro de morte que amedronte as criaturas que se tornaram filhos de Deus. E mais, retome a esperança, porque não há impossíveis para aqueles que aprenderam o contentamento. Assim como Abacuque disse, mesmo que venha a desgraça, eu me alegrarei no Senhor. Eu sou Pércio Rosa, e essa é a palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Te vejo na próxima. Um grande abraço.